Gente, muito obrigado. Até aqui o evento tem sido excepcional. A gente trouxe muitos temas da iniciativa privada, muitos temas que envolvem em profundidade como o ecossistema digital vem transformando e criando novas verticais de negócio. E eu não estou falando só do uso da tecnologia, né? Eu estou falando de novos métodos de gestão, novos processos, até uma nova forma de trabalhar, né? Então a gente está realmente imerso nessa terceira revolução industrial, que vai impactar e está impactando a nossa vida constantemente, né? Nosso hábito de consumo prova isso. A gente comprava antes presencial, hoje eu tenho que querer ir até uma loja, a loja mesmo está se transformando num centro de experiência, né? A gente vê também novos modelos de negócio, por exemplo, criptomoedas, aonde que vale a pena ou não você ter uma criptomoeda ali dentro de sua comunidade. Então muita coisa vem se transformando, né? Trabalho remoto, enfim. E isso é chover no molhado. Só que o que realmente está faltando, que eu acho que é essencial para qualquer tipo de ecossistema, de cidade, principalmente que é onde a gente impacta o cidadão, onde ele vive, onde ele reclama, é como que o poder público, usando novas ferramentas, pode ser um parceiro dentro desse processo. Porque assim como várias empresas digitais que passaram por aqui, que falam em escala, ou seja, eu tenho que construir um negócio que vai impactar milhares ou milhões de pessoas, o poder público já nasce com esse desafio de escala, porque são milhões de pessoas. E não pode esquecer de ninguém. Uma empresa privada até que pode, né, Humberto? Diz que a empresa privada fala, ó, eu preciso melhorar minha gestão, então vou reduzir meu quadro de funcionários, meu público-alvo é A, não é B. Poder público muitas vezes não pode fazer isso, não deve fazer isso. Precisa incluir gente. Tá, pois bem. Então a gente agora precisa pensar em outras ferramentas, então. Como é que o poder público pode ser esse parceiro da inovação? E eu conversei com o Humberto lá no Web Summit Lisboa e ele trouxe uma ferramenta que ela é bem desconhecida do grande público e principalmente, por incrível que pareça, das empresas de tecnologia, que são as mais interessadas nesse processo. Mas antes da gente entrar no tema, Humberto, por favor, se apresente, apresenta a secretaria, fala do potencial que a secretaria tem dentro desse contexto de inovação e tecnologia. E aí eu peço mesmo para você também fazer esse contorno de apresentação, para aí sim a gente tentar dar um contorno do que a gente está falando aqui de novidade junto com o poder público. Tá bom, não vou perder muito tempo, porque a gente tem uma apresentação bastante rica, vai ser interessante. O Alex vai apresentar aqui para a gente. Sou Humberto de Alencar, secretário adjunto da SMIT, Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. E o meu maior desafio, eu sou da Universidade de São Paulo, pesquisador. Desde dezembro, assumi essa função com esse desafio grande. O prefeito Ricardo Nunes fez um convite pessoal para vir fazer de dentro da prefeitura aquilo que, de forma até desbravada e por méritos, né, de poucos, né, estava fazendo desse outro lado do balcão, que é a realidade que você acabou de falar, do setor que precisa ter apoios institucionalizados, e eu me coloco nisso. A gente estava com esse desafio bastante grande, e buscando essas ferramentas já existentes, né, do conhecimento de poucos. A gente formou um grupo que desbravou, usando o marco da inovação e da tecnologia. A gente vai falar aqui como que a gente está trazendo isso para normatizar e regulamentar isso no município de São Paulo. Vai ser um case único, vai ser uma ferramenta poderosíssima e nada mais é, em resumos, a gente vai passar os detalhes, que é você, como empresa, como o ecossistema todo, baseado na Tríplice Hélice, academia,
institutos de ciência e tecnologia, empresas, startups, terem acesso a recursos públicos para apoiar todas as fases da cadeia de inovação até que isso vire um produto maduro e isso possa ir para o mercado. E como um grande cliente e nesse processo todo, Ignitor, tendo a prefeitura como esse ator dentro desse processo e também como um grande cliente após essa solução tornar-se escalável, né? Então, eu vou passar aqui também para o Alex Gouveia, que também é um especialista, trabalhou bastante, ele vai fazer as apresentações, vai dizer como qual é o trabalho que ele tem feito ao longo dos anos. A gente se encontrou recentemente e estamos fazendo esse trabalho bastante desbravador, não só na Prefeitura de São Paulo, de forma única, pelo tamanho do desafio que nós temos, mas também usando esse modelo em outros municípios. Alex, você. Legal, obrigado pelo convite. Vamos fazer um desafio aqui de em 20 minutos falar o que tínhamos que falar em uma aula de 4 horas, né? Mas o bacana é deixar o recado. Então, o principal também, acho que para a produção, com a produção vai ficar essa apresentação que a gente quer difundir e também ficar como um ponto focal para colaborar com quem tiver mais interesse e com um tempo mais qualificado, tá? Mas se me permite, assim, a gente está na organização do evento. Quando o tema merece mais atenção, a gente vai conseguir um tempo aqui. Eu sei que vão me matar aí atrás, mas me desculpa, o tema é muito importante. Então, por favor, utilize o tempo da maneira que você achar mais proveitoso. A gente dá mais 20 minutos aí para a gente conseguir passar a mensagem que a gente tem que passar. A gente está, além do público aqui, a gente está transmitindo online, vai ficar gravado, a gente vai transmitir para todo o ecossistema digital, porque eu acho que é uma mensagem poderosa e muito importante. Legal, obrigado. Exatamente, acho que a grande mensagem é entender o que todo esse arcabouço de normas e de regulamentos trazem de oportunidade para o empreendedorismo na área da inovação. Você falou muito bem dentro de um eixo na inovação que é a tecnologia, mas nós temos inúmeras iniciativas inovadoras que vão até mesmo dentro do setor produtivo ou da área de serviço tradicional. E a gente pode inovar, modernizar e inovar. Modernizar, fazer exatamente as coisas que temos hábitos de fazer, só que de um jeito mais moderno um pouco, que as coisas vão evoluindo. E inovar é fazer de um jeito que nunca foi feito. Então, exatamente isso que está à disposição. E que aquele ato enorme e abissal que tem entre o setor produtivo, seja de comércio, indústria ou serviço, com a contratação pública, e você falou muito bem um negócio bacana, que a área pública, ela pode ser árida e estar distante da vida das pessoas, mas ela é o maior contratante de tudo do mundo, não só aqui. Não é à toa que em Brasília nós temos uma Microsoft que tem a vice-presidência de governo lá, a Oracle e outras. Elas estão atentas a isso. E não é só elas, a Petrobras, a Vale e outras têm suas áreas de relações governamentais e de relações com o governo. Porque exatamente o governo compra tudo. E essa oportunidade está à disposição de empresas inovadoras. Sejam elas startups, recém-nascidas e entrantes no mercado, ou as empresas tradicionais, que estão entrando dentro de uma ideia de se deslocar da concorrência, criando inovação. Sem falar que nesse processo todo, com esse grande atrativo, tem a função de nós estarmos com o viés tecnológico de dentro de um órgão que cria os marcos regulatórios para ficar de olho exatamente naquilo que é necessário para garantir a sustentação daquilo que foi implementado, ou seja, criar as normas, as regulamentações que vão utilizar o ambiente público, que é ali que as inovações acontecem, elas têm um espaço físico para se instalarem e que, por vezes, quando a iniciativa privada tem uma boa ideia, vai bater lá na frente com alguma regulamentação que precisava ter tido ou uma desregulamentação. Então é importante estarmos fazendo isso com esse perfil de dentro para fora, subsidiando os tomadores de decisão e os mentores da gestão pública orientado com esse novo perfil. Então, até para me colocar à disposição do público do evento, eu represento o ICT Inova Brasil, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia. Nós somos um instituto privado sem fins lucrativos que está regulamentado dentro de todo o arcabouço da área da ciência e tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, para ter essa habilitação
como ICT. Isso nos permite ter um alcance para algumas ações que às vezes não está disponível para as empresas ou para alguns outros organismos. Esse trabalho que nós vamos apresentar aqui, vamos direto ao ponto já para apresentar para vocês, é o Case São Paulo, que é capitaneado pelo Humberto. Porém, o ICT apoia, tecnicamente, a gente apoia governos de estado como o governo do Paraná, governo do Pará. Nós temos a capacidade de colaborar com o desenvolvimento, de abrir as portas da inovação para a iniciativa privada junto às demandas das políticas públicas, né? Vocês acabaram de fechar uma parceria com o Parque Tecnológico São José dos Campos, né? Parque Tecnológico São José dos Campos, que foi a Associação Parque Tecnológico São José dos Campos, é a organização que ajudou a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a se certificar como uma cidade inteligente a partir da metodologia ISO, que é um padrão mundial, com 3 normas a serem certificadas. É a única cidade do Brasil certificada Smart Cities e é uma das 79 no mundo. Então, São Paulo agora, a capital, entrou nesse rito de busca da certificação como cidade inteligente, baseada nas normas internacionais. Também como mais uma função lá da nossa secretaria, isso capitaneado pela Secretaria de Inovação, dentro dessas ações de ativar o ecossistema de inovação e já dar essa credencial de que São Paulo vai ser referência tanto nas ações concretas, como no seu modelo, quanto no seu credenciamento. Então, aproveitando esse desenho, eu fiz um trabalho anos atrás, durante 3 anos na ONU, em Nova York, na área de e-government, são tecnologias para governos digitais, que é a gênese de inovação de Smart Cities. Dentro desse composto, o que nós vamos apresentar aqui é exatamente o deslocamento de mercado em função do que o poder municipal executivo está fazendo para São Paulo em relação a outras cidades no mundo todo. Agora, domingo, nós vamos para Barcelona, que é o maior evento de Smart Cities do mundo, e exatamente esse case é um case apresentado lá também. É o mesmo padrão que nós estamos apresentando aqui, nós vamos apresentar também em Barcelona para fóruns específicos. Tá, deixa eu tentar dar uma balizada aqui no nosso papo, tá? Porque vocês citaram questões que envolvem contratação pelo poder público. Isso daí já tinha, já tem, já está disponível. A gente tem legislação de licitação, tem o marco legal das startups que, para aquelas empresas menores, elas têm um rito mais célere de contratação, mas até aí é o que está posto, né? A novidade foi o marco legal das startups, mas quando a empresa é pequena, ela tem uma possibilidade de impacto muito menor, né? Eu acho que a grande novidade aí, de fato, é essa figura do ICT. E eu queria, Alex, que você explicasse o que é o ICT, porque pelo que eu pude capturar da fala do Humberto, é algo no seguinte sentido, assim, iniciativa privada entra, poder público também entra investindo um dinheiro, colocando um dinheiro, o que está fora de contratação pública, em cima de um projeto inovador, ou seja, que tem risco. Se der certo, escala esse serviço, esse produto. Escala porque, enfim, vai atender alguma política pública. Então, se a gente está falando de saúde no SUS, milhões de pessoas utilizando uma ferramenta que foi criada com a iniciativa privada e o recurso do poder público, mas sempre em cima de um projeto. Eu queria, Alex, que você trouxesse mais esse contorno. Você também, tá, Humberto? Seu poder de síntese foi fenomenal. Resumiu em 40 minutos aquilo que é a essência da apresentação. Perfeitíssimo. Eu acho que você podia avançar porque tem bastante detalhe interessantíssimo aí. Então, o primeiro ponto é exatamente a Smith, ela está responsável dentro da Prefeitura de São Paulo para fazer esse trabalho de criar esse arcabouço que é o Marco Regulatório Municipal. O principal entendimento é que nós estamos produzindo, em vias de sair agora, no fechamento desse exercício, a publicação de 2 decretos municipais. Um decreto é o Marco Regulatório Municipal, que ele vai ser o Marco Regulatório da Inovação para o município. Apesar de existirem 2 leis federais, que são superiores dentro da estrutura e hierarquia jurídica, mas é importante ter um decreto municipal porque ela cria a capacidade de customização
para a demanda induzida do próprio município, com as características do município de uma cidade que está entre as 10 maiores do mundo, então é uma metrópole, não é alguma coisa simples de ser articulado. Então, esses dois decretos, um é o marco regulatório que consolida as duas leis federais e a outra é o programa Sandbox, que traz exatamente a capacidade de transformar a cidade em uma área de experimentação, o que habilita exatamente a inovação, o que muda o contexto do que existe hoje do arcabouço legal de contratação, em que eu tenho que contratar uma solução. Então, o governo ele tem que especificar uma solução para ser comprada. No marco regulatório da inovação e com o programa Sandbox, muda isso. A especificação, o termo de referência, não é mais a solução, é o problema. Ele diz, eu tenho esse problema aqui, vocês se virem para achar uma solução para mim. E podem vir 2, 3, 5, 10 soluções criativas. E o governo pode contratar todas, inclusive, se ele achar mais adequado. Com risco envolvido, e dizendo que o marco, que ele citou a questão do start das startups, mas evidenciou que a questão do ICT, a gente está juntando no único decreto as duas leis federais. A lei das startups e o marco das ICTs. Deixa só tentar falar de uma outra forma o sandbox, que eu acho que tem gente aqui que não é da área jurídica e às vezes não tem todo o contexto do que é o sandbox regulatório. O sandbox regulatório é uma norma que te autoriza você a testar num período de tempo, num espaço delimitado, determinada tecnologia ou modelo de negócio que não existe. Então, vamos tentar colocar um exemplo aqui. Vamos supor que uma plataforma de motorista particular entrou no Brasil hoje. Não existia, não existe. Pô, entrou um negócio desse aqui, você tem que pedir o motorista no celular. Se nós tivéssemos uma norma de sandbox regulatório, poderia fazer o seguinte, antes de eu falar que não pode, antes de eu falar o que você tem que fazer ou não fazer, vamos testar. E isso eu acho que é fundamental. É fundamental não só para soluções que a gente pode desenvolver conjuntamente com ICT, com outros organismos, mas também para impedir a sanha que existe em muitos casos, não aqui em São Paulo, de regular, falar, pode, não pode, isso aqui tem que fazer dessa forma ou não. Por quê? Porque no sandbox você tem dados. Você vai falar assim, deu certo por isso, deu errado por aquilo. Né? Não é só um MVP tradicional que a gente conhece nas empresas de tecnologia. Ele sai do ambiente laboratorial e vai para a vida real. Ela cai lá na dor, mas dentro exatamente do mercado que vai consumir no futuro próximo. Perfeito. E geralmente quem diz o que pode e o que não pode faz isso com projeção de cenários ou com achômetros. Cara, isso é o pior dos mundos. Então, assim, até movido pela boa intenção, não, preciso proteger a população, preciso criar, e aí sai regulamentando, sem a mínima noção, né, dos benefícios e, eventualmente, das dificuldades. Então, o sandbox permite, no legislador, fazer isso de forma mais apropriada. Você dá o subsídio para ele dizer, não, isso aqui realmente eu preciso realmente exigir que o cara use o capacete. Não, não preciso. Para micromobilidade urbana, não, eu não preciso exigir airbag. Eu posso deixar porque a velocidade é segura, é micromobilidade urbana. E aqui a gente pode criar um monte de opções que ajuda a indústria. Você desonera a indústria, você não cria uma regulamentação ou um pretensioso cuidado com aquilo que vai dar um impacto enorme na cadeia produtiva. E vice-versa, você pode dar facilidades para desagregar a cadeia produtiva também e dar essa experiência real. Algumas questões que a gente está pensando além disso tamanho de São Paulo. Às vezes eu posso ter delimitar uma área no centro e fazer meu sandbox lá. Então a gente está pensando em autorizar a cidade de São Paulo inteira para o sandbox. Porque uma solução que eu encontro para o centro, não necessariamente ela vai ser a mesma que vai para a periferia. Então alguns ajustes nós estamos fazendo para isso, pensando, porque assim, você dá a possibilidade de pensar de quem lida com o problema, que somos nós, a pensar de que maneira eu posso dar uma ferramenta mais adequada exatamente para o gestor ter a melhor decisão na sua gestão pública. E até mesmo para aquelas leis existentes que impedem, por alguns motivos óbvios até então, onde a tecnologia diz que esse óbvio não existe mais. E a partir daí, você convencer
aquele que criou aquela lei ou aqueles que herdaram aquela lei dizer, não, isso aqui já não se aplica mais. E aí você deixa de deixa de impedir novas atividades econômicas por conta de legislações que são obsoletas. E às vezes as pessoas que legislaram nem têm a noção de que aquilo virou obsoleto e por quê. Uma ferramenta como essa vai permitir isso. E aí a proximidade com as empresas passa a ser muito mais amigável, porque o que a gente viu até aqui nos últimos 10 anos é muitas empresas com negócios disruptivos, ou seja, rompe de fato um padrão, né? Então estou falando mais nem de inovação, estou falando daquilo que realmente rompeu barreira, criou um novo mercado, simplesmente ignorar o poder público. Eu vou chegando. E não é por aí. E com o sandbox regulatório, você traz para perto essa empresa e a prefeitura começa a trabalhar com dados. E constrói junto. Exato. Então, além desses dois instrumentos de regulação, nós temos também o Fundo Municipal de Inovação Tecnológica, que fecha esse ciclo, porque a Prefeitura de São Paulo, através do Poder Executivo e de orçamento próprio, ela vai poder ter a capacidade de regular e, ao mesmo tempo, de fomentar. Então é uma autonomia que não depende de governo estadual, não depende da FAPESP, não depende de outras verbas orçamentárias, não depende do governo federal com o FINEP e com outros órgãos do Ministério. Então a cidade de São Paulo está se preparando para poder ser também uma tracionadora dentro disso, com capacidade reguladora e financeira também. Então o decreto municipal, ele segue exatamente essa ideia de modernização vista pelo prefeito, que visitou e viu modelos e entendeu que exatamente o ponto nevrálgico de desatar os nós desse processo é trazer o setor produtivo, é trazer o empreendedorismo, é trazer a inovação, a academia, e existe um movimento global chamado Triple Helix, e que junta governo com academia e com o setor produtivo. Então isso daqui é a gênese do raciocínio desse projeto dentro da Prefeitura de São Paulo. Para isso, o marco federal das startups e das ICTs estão unificados no marco regulatório municipal, o que é a grande inovação, porque é exatamente num único instrumento, toda a regulação da procuradoria, dos atestados, dos pareceres, eles vão seguir uma predisposição municipal adaptada à realidade do município e com suas limitações e também com as suas vantagens. Então, deixar isso para o âmbito federal, qualquer lei federal ela tem que trazer a capacidade de ser transversal. Então ela vai estar legislando para um município de 5 mil habitantes, como para uma metrópole como São Paulo. Então aqui não, aqui a gente pegou as leis federais e adaptamos exatamente para um processo, depois de um fórum enorme. Para vocês terem uma ideia, para tramitar um decreto desse tem que passar por todas as secretarias e todo mundo tem que dar um despacho dizendo concordo, não concordo ou tenho ressalvas. E isso foi feito. Então é um trabalho realmente denso e muito bem feito dentro desse processo. A partir disso, nós estamos tendo que entender que tudo isso foi feito olhando para um ecossistema. Esse ecossistema ele não é só endógeno, olhando para o umbigo do governo ou do poder público executivo municipal. Ele foi feito todo um trabalho de transversalidade. Então foi conversado com a academia, com setores produtivos, com o pessoal do comércio, da indústria. Esse processo todo trouxe a capacidade de entender o que era a demanda de todos e em que lugar tinha uma interseção entre o poder público municipal e esses atores, esses stakeholders do ecossistema de inovação. Então, a partir desse processo, a gente compreendeu qual é o grande cenário. Você tem numa entrada ali, não é muito boa a visualização, mas o diagrama ele demonstra a inter-relação que tem entre as áreas, da entrada de uma demanda de inovação e a saída da inovação para a sociedade. Isso passa por todo um processo que envolve a Triple Hélice que a gente comentou. Eu vou trazer a academia trazendo bolsistas de mestrado e doutorado, eu vou trazer fomento do governo que me dá dinheiro de fundos, de tributos ou de recursos financeiros oriundos do poder público. Eu vou permitir que o governo vai permitir que as empresas possam fazer investimento privado, tendo benefícios dos seus tributos. Tudo isso está à disposição, porém é desconhecido. Hoje a gente tem um diagrama, por exemplo, você tem uma ideia quando a pessoa fala, eu vou fazer uma inovação ou quero acessar alguma coisa, mas eu não sei onde. Esse é um diagrama, por exemplo, que mostra todas as oportunidades de fomento que tem para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que são inúmeras. Inclusive o novo marco regulatório dos ICTs e também as startups em alguma esfera, permitem até a criação de fundos específicos de captação de dinheiro que são investidos exclusivamente em inovação. Então você tem lá o fundo
O fundo imobiliário, que você compra pela XP uma cota para ganhar dinheiro dentro disso. Você pode comprar dinheiro, você pode colocar também dinheiro num fundo de inovação e ganhar os dividendos de uma ação disruptiva, patenteável ou não, mas aproveitando a escala de um governo que compra alguma coisa. A Noruega tem um fundo soberano que os cidadãos podem ser cotistas. Esse fundo soberano da Noruega investe em milhares de empresas ao redor do mundo justamente nessa lógica. E aí que vem um pouco do deslocamento daquilo que você comentou. Já existem legislações. A 866 é de 94. Então, nós estamos falando exatamente de que o tempo do Estado não é o tempo das pessoas. Uma lei durou de 94 até agora. Agora que ela é modernizada. Então, todo esse conjunto de arcabouço que nós estamos falando aqui é o primeiro passo de uma viagem de 1000 passos. E o pessoal vai viver 40 anos com tudo isso agora. Então, dominar isso é mudar, inclusive, o paradigma de entender o que é um canvas de um novo modelo, o que é um planejamento estratégico de um novo modelo, olhando para isso como oportunidade. Então, quando você... em alguns aspectos a ignorância é uma bênção, mas nesse aspecto aqui do empreendedorismo, conhecer esses recursos pode distanciar você da tua concorrência, você pode se deslocar brutalmente. E aqui tem um outro diferencial, é que você imagina esse universo de coisas, o outro lado do balcão dizendo, puxa, mas por onde eu começo? Por onde eu vou? Como é que a gente vai deixar isso pronto, inclusive para qualificar as demais secretarias, para a gente montar mais painéis como esse, trazendo procuradorias e tal, para fazer essa pacificação e deixar montado dentro dos equipamentos da prefeitura já um ecossistema pronto, né? Com toda o arcabouço legal, né? Com os fundos que vai ser reorientado o que existe, mas também dos que estão disponíveis que ele citou, e também um ambiente altamente inovador dentro de equipamentos que a gente já tem, cujos projetos e contratos nós estamos assinando agora, já com o uso do marco da inovação, fazendo o dever de casa. E aí já colocando esses centros de inovação com toda essa característica de apoio tecnológico, apoio de formação de acesso. Então, as startups existentes, aquelas que vão vir, as grandes empresas vão ter oportunidade de criar os seus spin-offs já dentro desse ecossistema todo pronto para já ter acesso aos recursos, ter acesso às oportunidades, ter o ecossistema disponível para fazer as parcerias transversais e horizontais e a gente já começar a ativar isso de imediato, para não ter que andar os 1000 passos todos numa longa jornada. Deixa eu tentar colocar, talvez aqui com um exemplo prático para deixar bem tangível, né? Porque a gente tem vários nuances, vários atores, a gente está falando de muitos temas. Vamos supor, e isso é uma questão que eu coloco faz algum tempo, né? Um dos grandes avanços que teve na cidade de São Paulo foi o bilhete único, que à época foi uma verdadeira revolução, né? Porque trouxe muito benefício para o cidadão lá na ponta, de ir lá passar o bilhete, ter o desconto no próximo transporte e tal. Só que até hoje, eu como cidadão não consigo carregar aquele bilhete com qualquer fintech, com o meu banco digital, por exemplo, com aonde eu tenho conta corrente e tal. Bom, vamos pegar essa questão. Então, vamos supor que a gente tem alguma fintech que fala, eu queria criar uma solução que eu conecto todos os atores aqui para fazer o repasse disso ali na ponta, para conseguir carregar todo mundo que tiver algum aplicativo aqui de wallet, de banco digital, vai conseguir carregar de maneira bem simples. Então, mas eu tenho que ter um ambiente interoperável. Bom, beleza. Então, eu preciso criar isso. Nesse sentido, pelo que vocês estão me contando, a iniciativa privada falou, eu topo desenvolver, a prefeitura ela pode subsidiar, investir capital mesmo, intensivo nisso, com apoio da academia estudando todo o ambiente ali, e via ICT. E aí, se der certo, ou seja, a gente testa isso em pequena escala, se der certo, aí escala e aquela empresa que lá atrás desenvolveu essa solução de conexão desses atores também é beneficiado do ponto de vista de negócio, porque vai ter uma escala estratosférica, né? Você vai ver isso escrito na lei logo nos próximos slides. E isso serve para empresa pequena e grande, né? Eu posso ser uma empresa de tecnologia grande e falar, eu quero resolver esse problema. Está na lei. Perfeito. E o que difere
do que as pessoas conhecem como legislação é exatamente o aspecto de que aquilo que era risco tecnológico que foi desenvolvido, ele hoje pode ser uma solução que, quando vai para a escala, ele pode ser comprado pelo governo em escala com dispensa de licitação. Esse é o fato grande inovador dentro desse processo. Mesmo sendo de alto valor? Mesmo sendo de alto valor, sem limite, sem teto. Porque ele se provou inovador, disruptivo e se provou exatamente competente para o problema que estava sendo aplicado. Parece assim, impactante, chocante, porque a gente está acostumado na lógica inversa. Eu tenho que comprar a solução, aqui eu estou desenvolvendo a solução. Então, essa legislação ela vem dizer assim, eu vou usar recurso público. Qual é o fim do recurso público? Trazer o maior benefício da solução. Quando você compra uma solução pronta, aonde que está a capacidade dela atender? Você não desenvolveu junto, você não sabe qual que é a dor. Isso conversa muito com os preceitos constitucionais de eficiência, eficácia e economicidade. Então, eficiência fazer mais com menos, fazer mais rápido, eficácia resolver o problema, economicidade ser o mais barato então, possível. assim, na própria essência do marco, ele está exatamente promovendo o melhor uso do recurso público. Então, no final das contas, aquilo que parece absurdo, mas eu posso, a qualquer escala, se eu usei um recurso que na comparação com a escala ele foi mínimo, na verdade, eu consegui a minha maior taxa de retorno. E não só monetário, mas de atingir a melhoria da qualidade do serviço, etc. Então, se a gente fizer essa abstração, você vai ver que, na verdade, a lógica está aí, não a falta dela. Então, até chegar lá, esse diagrama mostra os fomentos. Só para você ter uma ideia, Vitor, você vê ali em apoio de financeiro direto, tem uma dessas células que é o capital de risco, e dentro dela tem o seed money e o venture capital. É uma ponta do iceberg, tem todo o restante para ser explorado. E muita gente nasce olhando para rodadas de investimento, começando pré-seed, seed, angel, A, B, C, sendo que tem todo um mundo à disposição e às vezes são caminhos até mais fáceis e consideravelmente acessíveis também. Então a lei dos ICTs, que é exatamente essa nova lei que substitui leis de 2004 para cá, numa sequência de diversas delas, ela tem traços muito importantes. Mas aqui, basicamente, ela está dizendo o seguinte, são 12 novos instrumentos possíveis de promoção, de incentivo a desenvolvimento da inovação. Então você vê que dentre todos esses daí você tem fundos de participação, incentivos fiscais, participação societária, bônus tecnológico, encomenda tecnológica. Você tem toda essa previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento orientado não só a grandes empresas, mas orientado exatamente a trabalhar também com pequenas e médias empresas. Então, hoje, desse artigo 19, quais são que tipo, por exemplo, um daqueles 12 recursos eu uso com o quê? Eu posso usar para pagar mão de obra, eu posso usar para comprar equipamento, eu posso usar para fazer viagens, eu posso usar para 1000 coisas. Inclusive, a linha 12, ela está falando exatamente na implantação de solução de inovação com desenvolvimento de microempresas e empresas de pequeno porte. Então está explícita na lei, não está falando só em empresa privada, está falando exatamente orientada ao entendimento do que são empresas enquadradas dentro dessa característica. Para isso é que a gente, dentro do artigo 20, responde as suas questões. O primeiro delas é essa: a administração pública pode contratar diretamente um ICT, pode até contratar empresas, que estão voltadas para atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, que vão visionar, vão olhar para o lado das atividades de pesquisa de inovação, para processos, serviços, e a partir disso, depois que isso foi validado e obteve êxito, no processo inovador, ele pode fazer o fornecimento em escala do produto ou do processo inovador resultante dessas atividades de pesquisa, com um contrato mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor, sem limite, sem teto, porque o limite e o teto é a demanda, é a necessidade. Uma cidade como São Paulo pode comprar muita coisa, agora uma cidade de 5.000 habitantes vai comprar no seu porte. Talvez aquela conotação que ele deu, mas eu tenho limite, é porque está um pouco voltado à lei das startups.
mas não é uma limitação, ela tem uma lógica por trás, que essa limitação estava ali. Quando você fala das startups, elas lidam com o início da cadeia de inovação. Então, a ideação e a concepção inicial do produto. Então, para essas questões, estabeleceu-se um limite exatamente para posicionar e dar esse entendimento. Eu até vou adiantar por conta do tempo aqui, o material vai estar à disposição do pessoal. Aqui é um pouquinho só das regulações, mas além das vantagens que obviamente dá para se compreender, desburocratização, contratação e etc., mas eu quero chegar exatamente nesse ponto das startups, que é esse aqui. Dentro do arcabouço do marco regulatório das startups, você tem a jornada de contrato público de solução inovadora, que é o CPSI que está previsto na lei. Então você tem algumas jornadas. Essa jornada exatamente ela fala o seguinte: você tem uma fase que é de validação do problema. Então, o termo de referência, que é a especificação para você ter uma relação comercial com o órgão público, ele deixa de ser a especificação da solução e parte a ser a especificação do problema. E aí ele permite que qualquer coisa seja apresentada. Eu posso apresentar uma solução analógica ou uma digital. Eu posso apresentar uma solução para o mesmo problema com o ponto de vista de usar inteligência artificial ou de usar um equipamento feito a partir da engenharia mecânica. Não importa a solução. E o poder público pode contratar tanto um quanto o outro. Só que o da startup ele está orientado a empresas de até 10 anos de existência, com duas limitações. No processo de validação da tecnologia, que pode ou não dar certo, ela está limitada a um valor de R$1.800.000, o que para uma startup pode valer o MVP real a partir do sandbox em aplicação real. E depois disso ele pode ser convertido também sem processo licitatório para um contrato de fornecimento de até R$8 milhões, o que para uma startup viabiliza um processo com caixa que não precisa ser um venture capital. E a partir daí, se a gente imaginar que a linha, o caminho traçado da inovação, ele parte da ideação, chega a um protótipo, aí eu passo do protótipo para o cabeça de série. Então, até o cabeça de série, eu estou respaldado pela lei das startups. Do cabeça de série em diante, aí eu não tem lógica eu ter limitação, porque eu estou entrando cabeça de série, lote pioneiro, a validação desses processos para dar escala, né, e a inserção de mercado. Então, essa outra etapa é orientada à demanda. Isso. E dentro do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, nas linhas de fomento, você tem uma escala chamada TRL. TRL é uma tecnologia da NASA que mede a maturidade da inovação, que vai da escala 0 até a 9, sendo 9 a ida para mercado, né? Então, esses fomentos estão aí. Então, aqui a gente está com essa ideia. A ideia é realmente induzir, pela Smith, induzir a modernização e a inovação. Foi feito um roadmap todo para chegar até esse caminho. É bastante extenso. Tem uma equipe toda envolvida, não só capitaneada pelo secretário, pelo Humberto, mas com o pessoal de projetos e da área jurídica e também com a participação da iniciativa privada. E hoje São Paulo apresenta um case aqui no evento que é exatamente como que uma cidade desse porte está fazendo algo que não está sendo feito por cidades próximas ao seu porte, né? Então isso não está sendo feito e não foi adotado nesse rito por outras cidades na mesma condição. Alex, Humberto, assim, muitíssimo obrigado. Deixa essa tela última aí, porque as pessoas que se interessarem por essa forma de investimento, que a gente está num momento muito oportuno, né? Os fundos de VC internacionais estão mais rigorosos nos aportes de capital. E o que a gente está falando aqui é que a prefeitura ela pode ser esse investidor, mas não é só o investidor, é o smart money real, porque ela vai participar também da construção, que é o que um bom smart money faz. Ele não vai dar só o dinheiro, ele vai dar um know-how, ele vai estar participando dessa construção. Então a gente tem uma grande oportunidade, se a gente saber juntos trazer essa informação para o setor privado e tirar um pouco desse ranço de poder público, eu não vou me aproximar, ou vai dar algum problema. Não. De tentar inverter essa lógica e transformar de fato, co-criando essas soluções, porque se uma der certo de 20 que a gente tentar, será um sucesso absoluto. Porque são milhões de cidadãos que a gente tem aqui na nossa cidade. Então, quero agradecer, Humberto,
Agradecer, Alex. A gente vai ter que repetir isso muitas vezes. Muitas vezes. Você comentou no início da sua colocação que nós estamos entrando na quarta geração da Revolução Industrial. Isso é gestão 4.0. Não, total. Vocês estão invertendo toda a lógica do jogo, que antes era no meu gabinete, no ar-condicionado, eu vou pensar a solução de política pública impactar milhões, para justamente se abrir, trazer a iniciativa privada, quem está empenhado ali em resolver um problema público para perto, academia para perto, para botar para funcionar. Então, assim, eu não poderia estar mais feliz do que hoje saber de todas essas iniciativas e passar esse conhecimento adiante. Então podem contar comigo aí, pode ter certeza que a gente vai falar mais. Inclusive vou convidar vocês já para uma assembleia lá do MID, que aí a gente vai reunir todas as empresas, cada cacique ali, para escutar e explicar tintim por tintim dessa possibilidade. Até porque, Humberto, lá embaixo eu já vi que você fez umas conexões lá com empresa que já quer entrar nesse processo, né? Então, obrigado novamente, tá? A gente aqui agradece pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.